hoje resolveremos aí 6 questões envolvendo a regra de 3 simples, tá ok? A lista com o enunciado dessas questões está lá no link da descrição. Vai lá no link, baixa a lista e acompanha aí a resolução. Olha só, a primeira questão, ela fala o seguinte, vamos lá. Um automóvel consome em média 8 litros de álcool num trecho de 72 quilômetros. Então, olha, eu tenho duas grandezas, a quantidade de litros de álcool e a quilometragem que ele consegue aí fazer. Então, com 8 litros, eu consigo percorrer 72 quilômetros. O consumo desse automóvel em 126 quilômetros será de... Olha, então vamos aí analisar as nossas grandezas. Se aumentou a distância, significa que eu vou gastar mais que 8 litros. Aumentou a distância, aumentou os litros, significa que ela é diretamente proporcional. O probleminha que é diretamente proporcional, basta montar a proporção. Então, montando, olha, 8 para x é igual a 72 para 126. Eles são proporcionais. Faço a multiplicação da proporção. Então, vou ter que 72 vezes x é igual a 126 vezes o 8, ó. 126 vezes 8, 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vai 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Então, deu um total de 1.008. X vai ser igual a 1.008 dividido por 72. Então, x vai ser igual. Efetuando essa divisão, nós vamos ter 14. Então, significa que eu preciso de 14 litros de álcool para percorrer 126 quilômetros. Tranquilo? Primeira questão. Segunda questão. A segunda questão, ela nos fala, uma torneira despeja 15 litros de água por minuto. Então, agora eu tenho também litros, mas não é de álcool, agora é de água. Ele diz que são 15 litros de água em 1 minuto, ok? Em 1 minuto. Para encher um tanque de 1.800 litros, eu vou gastar quanto tempo? Então, vamos lá. Olha só. Aumentou a quantidade de água, eu vou gastar mais que 1 minuto para encher, né? Então, aumentou a quantidade de água, aumenta o tempo para encher. As duas grandezas aumentaram, então significa que ela é diretamente proporcional. Vou montar a minha proporção. Então, olha, 15 está para 1.800, assim como 1 está para x. Vou fazer a multiplicação. Então, eu tenho que 15 vezes x é igual a 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 15. Fazendo aí essa divisão, 1.800 dividido por 15 vai dar 120. Então, são 120 minutos, porque nossa grandeza está em minutos. 120 minutos também corresponde a 2 horas. Então, eu vou gastar aí 2 horas se a proporção for de 15 litros por minuto. Questão número 3 agora. Acompanha lá o enunciado na lista. A questão número 3, ela vai envolver aí um trem. Então, olha só. Um trem percorreu uma distância em 2 horas a uma velocidade média de 90 km por hora. Então, as nossas duas grandezas são o tempo, que foram 2 horas, e a velocidade. A velocidade, ele disse que foi 90 km por hora. Então, tá bom. Então, ele percorreu uma distância durante 2 horas a uma velocidade de 90 km por hora. Se a
velocidade fosse de 60 km por hora, então diminuiu a velocidade, ó. Se a velocidade for 60 km por hora, em quanto tempo eu percorreria a mesma distância? Então tá ok. Vamos lá analisar as grandezas. A velocidade diminuiu, olha só. Se a velocidade diminui, significa que eu vou gastar mais tempo para poder percorrer esse trajeto. Então tá bom. Diminuiu a velocidade, aumentou o tempo. Então ela é inversamente proporcional. A resolução de um probleminha inversamente proporcional, ele tem duas formas de você resolver. Ou você monta a proporção de forma inversa, invertendo uma das grandezas, você pode escolher qual você prefere. Então vamos supor, eu vou inverter aqui a grandeza horas. Então tá, só posso inverter uma grandeza. Invertir vai ficar x para 2, porque eu inverti, é igual a outra normal, 90 para 60, ok? Professora, posso inverter a da velocidade? Pode. Só que se você inverter a da velocidade, você não inverte a do tempo, inverte somente uma. Ok, vou fazer a montagem. Olha, se quiser reduzir o zero para diminuir a continha, pode. Então, eu vou ter que 6 vezes x é igual a 2 vezes 9. Então, eu vou ter que 6x é igual a 18. X é igual a 18 por 6. X é igual a 3 horas. Então, significa que se reduzir a velocidade para 60, eu vou gastar 3 horas para o trajeto. Uma outra opção de você resolver o probleminha de inversamente proporcional, em vez de inverter uma das grandezas, você já fazer a montagem da equação através da multiplicação reta. Então, em vez de você inverter, na inversa você multiplica reto. Ela ficaria assim, ó, a montagem de forma direta. X vezes 60, ó, é igual a 2 vezes 90. Então, você multiplicaria aqui, ó, de forma reta. Então, é um jeito mais rápido, né? Uma regrinha prática de você fazer quando ele é inversamente proporcional. Então, ficaria 60x é igual a 180, x é igual a 180 por 60, que daria o mesmo resultado, 3 horas. Então, quando ela é inversamente proporcional, duas opções de resolução. Posso inverter uma das grandezas e fazer a proporção normal, ou eu posso simplesmente multiplicar de forma reta, que eu encontrarei o mesmo resultado. Tranquilo? Agora a questão 4. Vamos lá. A questão 4, ele vai trabalhar aí com uma transformação de unidade de medida. Você tem que ler, prestar bastante atenção, porque a minha grandeza ela tem que estar sempre utilizando a mesma unidade. Então, olha só a questão 4. 1 quilo de algodão custa R$50. Então, olha o que ele me diz. Ó, 1 quilo custa R$50. Então, tá bom. Agora eu vou transformar ali, tá? Um pacote de 40 gramas vai custar quantos reais? Olha aqui o meu problema, minha dificuldade nesse termo. Ó, 1 quilo, 40 gramas. Então, eles estão em unidades diferentes. Para resolver, eu preciso colocar todos dois na mesma unidade de medida. Então, eu vou lá, ó, 1 quilo são 1000 gramas. Agora sim, ó. Então, 1000 gramas, R$50. 40 gramas, quantos reais? Tudo bem? Agora a gente fez a montagem na mesma unidade. Então, eu preciso prestar atenção aqui nas unidades de medida, tá bom? Coloquei na mesma unidade, agora eu posso resolver normal. Então, vamos lá, vamos analisar a grandeza. Se diminuiu o peso do algodão,
automaticamente vai diminuir o valor que eu vou pagar. Então, eu tenho lá, diminuir o peso, diminui o valor. Então, ela é diretamente proporcional. A diretamente proporcional, monto a proporção da mesma forma que ela aparece. Então, eu tenho lá, ó, 1.000 está para 40, é igual a 50 está para X. Ok, posso simplificar o zerinho aqui para diminuir os cálculos. Se quiser deixar para simplificar no final, não tem importância. E faço a resolução. Então, ó, 100 vezes X é igual a 4 vezes os 50. Já vou colocar o total, que é 200. Então, X é igual a 200 dividido por 100. Simplificou, vai dar 2. Significa que 40 gramas de algodão eu vou pagar R$2. Vamos lá, agora a questão 5. Estamos terminando aí a listinha já, né? A questão 5, ele fala: um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros. A ideia é muito parecida com a primeira questão, né? Só mudou aí os valores. Então, vamos lá. Ele disse que ele gastou 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros. Ok? Aí ele fala, supondo condições equivalentes, esse mesmo carro, para percorrer 840 quilômetros, gastará quantos litros de álcool? Então, vamos lá. Olha, se aumentou o percurso, significa que eu vou gastar mais combustível. Quanto mais longe, maior o percurso, mais combustível eu gasto. Então, tá bom. Então, aumentou o percurso, aumentou o combustível, diretamente proporcional. Vou montar a proporção. Então, eu tenho 50 está para X, é igual a 600 está para 840. Ok? Olha, vou simplificar os zerinhos aqui para diminuir minha continha. Então, vou ter 60 vezes X é igual a 84 vezes 50. Então, eu vou ter que 60x é igual a 84 vezes 50. Deixa eu armar aqui a continha. Vai ficar 0, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Então, vai ficar 4.200. Então, x é igual a 4.200 dividido por 60. Simplifiquei o zerinho, x vai ser igual a 70. Então, significa que ele vai gastar 70 litros de combustível para percorrer aí os 840 quilômetros. E a última questão, que é a questão número 6, ele vai estar trabalhando também com o automóvel, só que agora, em vez de relacionar com o percurso, ele vai relacionar aí com a velocidade. Então, vamos lá. Questão número 6. Um automóvel faz um percurso de 5 horas a uma velocidade de 60 km por hora. Então, 5 horas a uma velocidade de 60 km por hora. Aí ele diz, se a velocidade aumentar e for para 75 km por hora, quantas horas gastarei para fazer o mesmo percurso? Então, olha só, a velocidade aumentou. Ela era 60, passou para 75. Se a pessoa está indo mais rápido, com a maior velocidade, significa que vai diminuir o tempo do percurso. Então, aumenta a velocidade, diminui o tempo. Ela é inversamente proporcional. Quando ela é inversamente proporcional, você vai optar por uma daquelas condições que nós fizemos na questão anterior. Ou você somente multiplica reto, que seria, olha, 75 vezes x
é igual a 5 vezes 60. É uma das suas opções. Então, 75x é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 75. X é igual a 4 horas. Ou você faz a montagem aí da sua proporção. Lembrando que para montar uma proporção de inversamente proporcional, eu preciso inverter uma das grandezas. Eu vou inverter a primeira. Então, fica x está para 5, invertida, é igual a 60 está para 75. Quando você fizer a multiplicação da proporção, você vai encontrar o mesmo valor de mal. Então, meu x vai ser 4 horas, ok? Nós temos aí outros vídeos que estão resolvendo questões de regra de 3. Se você quiser ver mais exemplos, dá uma olhadinha neles lá, tá? Um beijo, fique com Deus, até a próxima.